Hoje vamos falar sobre saúde pulmonar na infância. Eu sou Rayandra, estudante de medicina do 4º período, e presentes aqui comigo estão os meus colegas, parceiros Thales, Thaís, Poliana e Eliane. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que, apesar de ser muito comum, ainda preocupa bastante quando acontece, principalmente em crianças: a pneumonia. Eu acho interessante falar sobre isso porque muita gente já ouviu falar em pneumonia, mas às vezes não entende muito bem o que realmente acontece no corpo quando alguém tem essa doença. Falando um pouco da fisiopatologia da pneumonia, de forma bem simples, o que acontece é que micro-organismos como bactérias, vírus ou fungos conseguem chegar até os pulmões e desencadeiam uma resposta inflamatória. Essa infecção atinge principalmente os alvéolos pulmonares, que são pequenas estruturas responsáveis pela troca de gases, ou seja, onde o oxigênio entra no sangue e o gás carbônico é eliminado. Ele tem um formato ali de um saco mesmo. Quando ocorre a infecção, o sistema imunológico reage liberando células inflamatórias e mediadores químicos para combater o agente infeccioso. Como consequência dessa resposta inflamatória, os alvéolos acabam ficando preenchidos por líquido, células inflamatórias e secreções. Isso prejudica a troca gasosa e pode levar a sintomas como falta de ar, respiração acelerada e diminuição da oxigenação do sangue. Em crianças, esse processo pode evoluir mais rapidamente porque as vias respiratórias são menores e o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento, o que pode facilitar o agravo do quadro. E aí começam a aparecer sintomas como tosse, febre, cansaço, dificuldade para respirar. Agora, quando a gente fala de pneumonia em crianças, a atenção precisa ser ainda maior. Crianças pequenas, principalmente as menores de 5 anos, são mais vulneráveis. Isso acontece porque o sistema imunológico delas ainda está em desenvolvimento, então o corpo pode ter mais dificuldade para combater certas infecções. Outra coisa que eu acho muito importante comentar é que muitas vezes a pneumonia começa de uma forma bem simples. Às vezes a criança começa com um resfriado ou uma gripe comum, algo que parece até tranquilo no início. Mas com o passar dos dias, se a infecção piora ou desce para os pulmões, pode acabar evoluindo para uma pneumonia. Por isso, é muito importante prestar atenção quando a criança está doente e observar se os sintomas estão melhorando ou piorando. Entre os sintomas mais comuns da pneumonia em crianças estão febre alta, tosse persistente, respiração mais rápida e dificuldade para respirar. Em alguns casos, a criança também pode ficar mais cansada, sem vontade de brincar ou até com menos apetite. Nos bebês, os sinais podem ser um pouco diferentes. Às vezes eles ficam mais irritados, choram mais do que normal ou têm dificuldade para mamar. Também pode acontecer de ficarem muito sonolentos ou menos ativos. Uma coisa que muitos profissionais de saúde comentam é sobre observar o jeito que a criança está respirando. A respiração está muito rápida ou quando parece que a criança está fazendo muito esforço para respirar, isso já é um sinal de alerta importante. E nesses casos, o ideal é procurar atendimento médico o quanto antes. Outra coisa importante de comentar são os fatores de risco. Algumas situações podem aumentar a chance de uma criança desenvolver pneumonia. Por exemplo, crianças que têm um sistema imunológico mais frágil, crianças que nasceram prematuras ou que têm algum problema respiratório prévio. A desnutrição também pode ser um fator que aumenta o risco. Além disso, tem algo que muitas vezes é esquecido, mas que influencia bastante: a exposição à fumaça de cigarro. Ambientes com fumaça podem irritar as vias respiratórias e deixar os pulmões mais vulneráveis a infecções. Ambientes fechados e com pouca ventilação também podem facilitar a transmissão de vírus e bactérias. Agora, falando de algo positivo, existem várias maneiras de prevenir a pneumonia e algumas delas são até bem simples. Uma das principais é manter a vacinação em dia. Existem vacinas que protegem contra alguns dos principais agentes que causam pneumonia e elas fazem parte do calendário de vacinação infantil. Outra coisa muito importante, principalmente nos primeiros de vida, é a amamentação.
O leite materno ajuda bastante a fortalecer o sistema imunológico do bebê. Além disso, existem aquelas medidas básicas que a gente sempre ouve falar, mas que realmente fazem diferença, como lavar as mãos com frequência, manter os ambientes ventilados e evitar contato com pessoas que estão doentes. Pode até parecer simples, mas essas atitudes ajudam bastante a reduzir o risco de infecções respiratórias. Quando falamos sobre o tratamento da pneumonia, tudo vai depender se a pneumonia for causada por bactérias. Normalmente o tratamento envolve o uso de antibiótico, sempre com orientação médica, isso é muito importante. Já quando a causa é viral, o tratamento costuma ser mais voltado para aliviar os sintomas, como febre e desconforto. Em muitos casos, principalmente quando a pneumonia é identificada cedo, o tratamento pode ser feito em casa, com acompanhamento médico. Mas existem situações em que a criança pode precisar de internação hospitalar, principalmente quando apresenta dificuldade para respirar ou um quadro clínico mais grave. Por isso, algo que eu considero muito importante é o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a pneumonia for identificada, maiores são as chances de um tratamento rápido e de evitar complicações. Então, sempre que uma criança estiver com sintomas respiratórios que não melhoram, ou quando os pais percebem que a respiração está diferente ou mais difícil, procurar avaliação médica é sempre a melhor decisão. E para finalizar, acho importante reforçar que a pneumonia é uma doença relativamente comum, mas que merece atenção, principalmente quando acontece em crianças. Conhecer os sintomas, manter a vacinação em dia e adotar medidas simples de prevenção são atitudes que ajudam muito a proteger a saúde infantil. E claro, sempre que houver qualquer sinal de alerta, procure ajuda médica, isso é fundamental. Bom, espero que esse episódio tenha ajudado a entender um pouco melhor sobre a pneumonia, especialmente em crianças.